Boa noite, pessoal. O exercício de hoje é a modelagem das paredes da Casa Marvin e eu vou fazer esse exercício na versão web, para vocês terem os dois jeitos de fazer esse exercício, tanto na versão web como na versão standalone, tá? Então, para começar, vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é o que a gente vai fazer, tá? Esse é o próximo exercício da disciplina, que é modelar essa casa. Eu vou desligar aqui guias, eu vou desligar aqui as geometrias ocultas, tá? E o que a gente vai fazer é a modelagem dessa casa, e essa casa, pensando o seguinte, ó, eu vou mover isso daqui para vocês verem. Ela foi feita em três pavimentos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o pavimento térreo, o subsolo, né? Então, ó, eu tenho o subsolo, eu tenho o térreo e eu tenho a cobertura. É o primeiro pavimento, cobertura, como vocês quiserem chamar. Eu chamei de subsolo, térreo e cobertura, tá? Então, a gente vai fazer a modelagem das paredes, ou seja, desses elementos que aqui estão em rosa. Ah, na outra aula a gente vai fazer outra modelagem, assim por diante. O que eu quero que vocês observem aqui, então eu vou ocultar esse objeto aqui, hide, e vou ocultar esse aqui do subsolo, tá? Só para vocês verem aqui qual que é o princípio aqui da modelagem. Então, primeiro, se vocês olharem aqui o nosso pavimento térreo, eu vou começar pelas paredes do térreo. Vou ocultar isso daqui também. Então, se vocês olharem isso daqui, o que vocês vão perceber? Que algumas paredes estão em rosa e outras paredes estão em verde. Tá? O que isso significa? Bom, significa primeiro que... Deixa eu pôr aqui um plano de seção aqui, deixa eu achar onde é que está a ferramenta. Aqui. Se eu passar um plano de seção aqui, ó, eu vou pôr aqui, ó, nessa posição aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu piso, né, que eu não vou fazer hoje. Eu tenho aqui o meu piso interno e eu tenho as paredes externas, se vocês olharem, elas descem um pouquinho para elas ficarem alinhadas com a parte de baixo da laje, a parte de baixo desse piso, porque esse piso tem uma espessura, tá? Por que isso? Porque se elas ficassem com a parte de cima, ia ficar um buraco aqui, ó, né? Se elas ficassem alinhadas aqui com a parte de cima do piso, ia ficar um buraco na fachada. Né? Eu ia ver um buraco aqui, ó. Não ia uma parede emendar com a outra parede. Então, as paredes externas têm essa situação. As paredes internas, por outro lado, elas começam a sua altura a partir do piso, da parte superior do piso. E quando eu falo de uma altura de uma janela, por exemplo, de um peitoril, o que é o peitoril? É a distância deixa eu fazer com a ferramenta de cota. É a distância daqui até aqui. Então, aqui eu tô marcando, ó, 1,50 m, tá vendo? Então, esse 1,50 m, ó, que vem até aqui, deixa eu ver o que ele tá pegando.
ele tá marcando desde esse começo, ó, desde aqui até aqui, certo? Isso aqui é 1,50 m. E esse aqui é o peitoril da janela. Então, ele tá marcando essa altura a partir do nível da parte de cima, ó, a partir do alinhamento superior da laje. Dá para entender isso? E a mesma coisa quando eu vou fazer uma porta. Então, vamos ver uma porta aqui. Onde é que eu tenho porta? Eu tenho uma porta aqui da entrada. Aqui é a porta da entrada da casa. A porta da entrada da casa, a gente fala que a porta tem 2,10 metros. Quando a gente fala 2,10 metros, a gente está falando de qual medida? Ó, a gente está falando da medida que começa na parte superior, né? Tá, tudo bem, 2,13 metros, aquela parada lá do castilho que eu já falei para vocês na porta. Mas ela é contada a partir da parte superior do piso, do superior da laje. Vocês lembram quando vocês fizeram um ambiente, que a gente modelava tudo considerando a parte superior do piso e depois no final a gente pegava a parede e abaixava um pouquinho a parede, né? Estão lembrados disso? Então, beleza. Então, por conta disso, a gente vai considerar paredes externas separadamente das paredes internas, tá? Para a gente poder fazer depois abaixar a parede externa para que a parede externa fique alinhada por baixo do piso. Então, isso é só uma coisa que tem que observar, porque o jeito que eu vou fazer vai considerar isso daí, tá? Então, essa é uma questão aí que a gente vai considerar. Eu vou pegar vou fazer o seguinte. Eu vou esconder tudo isso, vou pegar essa, dar uma raid aqui. Eu vou agrupar tudo isso para ficar a casa toda ficar um objeto só e vou esconder essa casa toda só para eu poder usar esse mesmo arquivo aqui, já tem ela aqui pronta, tá, gente? Posso até apagar, salvar com outro nome. É só por que eu fiz isso? Porque vou pegar lá as minhas seleções aqui. Ai, é confuso para mim também, porque eu fico mexendo na versão de computador, depois eu não lembro onde é que estão os botões dessa versão, tá? Então, normal, assim, vocês se confundirem. Para mim, também eu me confundo. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha, se eu ligar a visualização das minhas guias, eu vou ver aqui, ó, as minhas guias, tá? Vou ver minha planta. Aí, se eu quiser, eu acrescento outras guias. Eu acho que isso vai ser necessário. Então, vou colocar aqui, ó, 35. Vou fazer aqui por fora, 280, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo subsolo. Eu não tenho a planta desenhada do subsolo, mas é bem fácil eu deduzir o desenho do subsolo a partir dessas paredes aqui, tá? Então, o que eu tenho no subsolo? Acho até que eu vou deixar aqui. Eu vou ocultar isso daqui, para vocês verem o que eu vou modelar, tá? Então, isso aqui não tá... Opa!
eu voltar aqui. Isso não faz parte do subsolo, nem isso, tá? Então, o subsolo tem isso daqui de elementos, só que essa escada, ela não faz parte do que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente só vai fazer paredes. Então, o que eu vou modelar é isso, ó. São esses dois conjuntos de parede que fazem parte do subsolo e os pilaretes. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso primeiro fazer o desenho do subsolo e da puxitua. Essa forma ela é bem simples. É só eu fazer esse desenho, de tal modo que esse desenho aqui, ele tenha essa espessura, considere essa espessura de parede, tá? Para que depois eu consiga dar a push-pull. Tá? Então, vamos lá para a nossa planta. Então, esse desenho eu vou pegar aqui a partir da planta. Então, vou fazer aqui, né? Posso fazer com lápis, posso fazer, ó, vou fazer com lápis aqui. Aqui eu não tenho aqui a medida, deixa eu pôr uma medida aqui, 80. Então, tô fazendo aqui esse contorno, ó, tá? Já vou pintar com uma cor para ficar mais bonitinho. Vou pôr uma cor aqui, tá? Para ficar bem visível. Então, o que acontece? Olha, eu fiz. E agora, vocês lembram o comando para fazer a espessura aqui, ó? Vou pôr 25 aqui para dentro. Opa. O que tem errado aqui que eu tô fazendo? Não, acho que eu tô fazendo follow me. É esse daqui, tá? Ó, vou fazer 25 aqui, que seria a espessura da parede, mais ou menos, né? E eu vou pagar isso internamente. Era 25? Era 25. Algumas paredes, elas são... Eu vou pegar esse material aqui, vamos ver se ele vai permitir... É ruim, ele não permite aqui, né? Então, eu vou pôr um material transparente aqui, vou pôr tipo um vidro aqui, ó. Deixa eu ver se aqui ele... Eu queria ver um pouco a planta, vamos ver esse daqui, que é um material transparente, ó. Meio com esse vidro, vou pôr esse azulzinho aqui. Meio com esse vidro azul, eu consigo ver a planta por baixo. Por quê? Porque algumas paredes aqui não tem 25, ó. Algumas paredes aqui, elas têm 15 de espessura. Então, o que eu faço? Eu vou mover o M, eu vou mover 10 centímetros para cá, tá? Então, eu vou fazer esse ajuste, ó. Vou mover 10 para cá. Então, vou pegar esse, mover 10 para cá. E aqui ainda tudo isso ainda ficou meio grande. Então, eu vou mover, eu acho que eu errei a medida aqui. Vou mover mais 10 para cá, tá? Para ficar mais proporcional aqui. Tá? Então, acho que eu errei aqui, ó. Isso aqui ficou torto. Tá vendo? Então, a gente tem que observar aqui, está bem certinho e corrigir. Ó, vou apagar aqui. E essa linha aqui, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais. Não, só copiar essa daqui. 25 para cá, tá? Então, eu vou me preocupar aqui com as paredes externas, tá? E vou tirar isso daqui. Eu só vou me preocupar com as paredes externas. Então, feita essa parede externa, agora eu vou fazer aqui do outro lado também. E vocês vão... Dá para fazer assim também, ó, fazer um retângulo. E depois desse retângulo, você dá uma
lapidada nesse desenho, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e fazer aqui 75 ou 70. Né? Tá? Então, dá para fazer isso, ó, e ir apagando e lapidando para fazer o contorno que eu quero fazer. Bom, o contorno é esse, e aí eu vou fazer lá o meu... Aqui. O meu de 25. Né? E apagar esse daqui de dentro. Então, eu tenho aqui, ó. Internamente, de repente, isso aqui até poderia fazer com 20, tá? Com 25. Mas faz de conta que no subsolo eu tenho essa situação. Eu vou ter que dar um push-pull aqui no subsolo, ó. Tá? Vou dar altura aqui no subsolo. Então, antes de dar altura, eu vou pegar aqui uma cor, então. Só para ficar bem... E que altura que eu vou pegar? Aí a gente vai ter que lembrar dos desenhos. Ó, a gente vai ter que ver a altura do subsolo, nesse corte aqui, ó. O que que eu tenho? Tem que ver as cotas que eu tenho, né? Que eu vou conseguir visualizar. Ó, eu estou vendo aqui 150, aqui seria o nível do subsolo, né? Desse depósito. 150, aqui não tá igual ali, tá? Ali eu fiz o tamanho total. 150 mais 25. Então, 175. Né? Sempre que eu for medir a altura da parede do pavimento, isso é uma informação importante. Toda vez que eu for medir a altura da parede do pavimento, eu vou fazer uma medida assim, ó. Vou fazer a medida do piso ao teto, tá? Essa medida que eu vou utilizar para fazer aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Tá? Que aqui no caso, então, é 150 mais 25, que dá 175. Então, essa é a altura da minha parede do subsolo. Ela vai ficar aqui assim, ó. Tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Sim ou não? Tá. Tá, então, push pull aqui. De 175. E aqui também. Aqui até aqui. Vou selecionar tudo isso e agrupar. Vou selecionar tudo isso e agrupar. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, professora, por enquanto não. Tranquilo? Vou fazer aqui, ó, os pilarzinhos aqui, ó. Aqui tem 4,15. Vou pegar daqui uma medida diferente aqui. Ah, era daqui, ó, 4,15 daqui. Então, 415 aqui e 25. Para fazer o pilarzinho. O pilarzinho é 25 por 25. Então, lembra que eu fazia um, eu posso criar um componente desse 1. Legal. Vou botar aqui. Eu vou dar push pull até essa altura.
Posso criar grupo, mas eu posso criar componente, chamar de pilar, e posso copiar algumas vezes aqui, ó. Copiar daqui para cá. Depois eu posso copiar pegando aqui desse canto até aqui, não, até aqui. Não lembro quanto que era a medida. Vamos ver aqui por cima. Posso... Na verdade, eu acho que esse que era aqui, né? Ó, esse era nessa daqui. E aí, o próximo, eu vou pegar essa distância aqui. Pronto. Mais ou menos isso, né? Esse daqui está fora do lugar, gente. Vocês não estão prestando atenção. Professora, quando eu vou copiar, eu estou tendo uma dificuldade em achar o ponto assim de referência para copiar, sabe? Como que Boa você pergunta. faz o comando para copiar? Ó, boa pergunta. Ó, eu vou apagar isso daqui tudo, tá? Então, por exemplo, eu quero copiar esse pilar para que ele fique aqui, tá? Então, qual que é a Certo. referência? Então, primeiro eu tenho que, antes de começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que saber qual que é a minha referência. Minha referência é aqui, ó, 2 metros. Opa, uma besteira. Minha referência é 2 metros. 2. Fiz uma linha aqui, tá? Ó, ele vai ter que ficar aqui, concorda? Certo. Tá? Então, o que que é aquilo? Pessoal, isso é super importante, essa pergunta aqui do Estevão, tá? Prestem bem atenção, que eu vou tentar explicar. Então, eu tenho que pensar, imaginar as duas situações. Eu tenho que imaginar a origem, o objeto que eu estou copiando, e o destino, para onde eu estou copiando. E aí eu tenho que imaginar o que que eu tenho da posição para onde eu estou copiando. Então, deixa eu só apagar isso daqui. O que que eu sei da posição para onde eu estou copiando? Eu sei que ponto que eu consigo capturar aqui. Eu consigo capturar esse ponto, por exemplo. Concorda comigo? Que tem duas linhas se encontrando ali e que aquele pontinho eu consigo achar no meu desenho. Certo. E aí eu falo, bom, tudo bem, esse pontinho eu consigo clicar. Então, primeiro eu preciso olhar no destino, que ponto do objeto que vai me servir. Bom, é um ponto que vai encaixar aqui. E que ponto do objeto que vai encaixar ali? Aí eu vou no objeto de origem e reconheço que é esse pontinho que precisa ir para aquele lugar. Ó, eu preciso trazer essa cópia pegando esse pontinho e trazendo esse pontinho para cá. Você concorda comigo, Estevão? Sim. Então, beleza. Essa é a parte mais difícil. É você conseguir visualizar o ponto do destino, que ponto aquilo corresponde ao teu objeto. Tá? Então, feito isso, agora você pede para fazer a cópia. E na hora de você pegar o objeto, você vai pegar por aquele ponto. Por quê? Porque é aquele ponto que você vai conseguir colar aqui, ó. Veja se deu para entender. Tá, beleza. Mas você faz no Ctrl C mesmo? Não, não. Eu faço no copiar, que é como é que é o copiar? É o M, que é o de mover. Então, selecionei, apertei M, só que aí eu tô só movendo, tá? Certo. O Ctrl uma vez, apareceu um maisinho do lado do
do mover, tá vendo? Ah, Aí ele vai perguntar aonde que eu pego e para onde que eu levo. Se eu agora sim. Ctrl V, ele vai pegar no ponto que ele quiser. Exatamente Ctrl isso. ali, entendeu? Era essa a minha dúvida. É, eu não vou ter um Era Ctrl. esse comando. Então é com Ctrl, é o Move, mas com o Ctrl É. ativado. O Ctrl liga e Muito desliga bom. esse maisinho. Você tem que ver. Se ele não estiver ligado, você tem que apertar uma vez o Ctrl. Se ele já estiver ligado, você não precisa apertar, porque ele já está ativado. Beleza. Tá? Aham. Então, mesma coisa, ó, se eu quiser trazer a cópia desse pilar para cá, eu vou fazer a mesma coisa, ó, mover Ctrl e pegar neste ponto, porque é este ponto que eu consigo pular aqui. Muito bom. Era esse atalho que eu estava me batendo. Tá. Ó, opa, ó, esqueci o Ctrl, ele moveu, tá vendo? Então eu tenho que sempre prestar atenção aí o que eu tô fazendo, tá? Maravilha. Beleza? Então, olha, fiz tudo que é do subsolo. O que que eu preciso fazer aqui, ó? Eu vou juntar tudo isso, selecionar segurando o Shift, e desse subsolo eu vou criar um grupo. E esse grupo, deixa eu ver aqui, no Entity Info, cadê onde é que tá aqui, ó? Eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar assim, ó, de paredes subsolo. Certo? É um grupo das paredes. Lá dentro eu tenho, se eu quiser dar o nome dessa, ó, paredes subsolo 1. Eu posso dar um nome para esse objeto aqui, paredes SS2, por exemplo. Né? Eu posso dar um nome para esse objeto aqui, ó. O nome dele é pilar, eu posso chamar pilar SS1, pilar SS2, se eu quiser, eu posso dar um nome para cada um dos objetos, tá? Pilar 2, pilar 3, pilar SS3, SS porque está no subsolo, tá? Pilar SS4. Tá? Pronto. Então, esse objeto aqui, ó, tá feito. Vou deixá-lo aqui do lado, mas as paredes do subsolo estão feitas. Elas estão na posição, eu pergunto para vocês, vamos olhar de frente. Ó, qual foi a que eu fiz? Foram essas aqui. Elas não estão na posição. Como assim não estão? Vocês estão vendo esse eixo aqui, ó? Essa linha Do horizonte? do horizonte, exatamente, a linha do piso, né? Aham. Linha que eu estou chamando do piso, bom, até pode estar na posição. Posso falar que essa linha é a linha do nível 0, né? Essa linha Certo. do nível 0 está na posição certa o subsolo, concorda? Aham. Então, eu tenho que ter uma definição aí do que eu estou chamando de nível 0. Então, eu vou falar que o nível 0 é esse nível daqui. E aí, eu vou ver nos desenhos. Ó. O nível 0 equivale ao nível aqui de fora. Né? É que eu não tenho a planta do subsolo, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, agora eu vou fazer as paredes aqui do térreo. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Olha, eu não vou fazer muito precisamente aqui, porque senão eu vou demorar muito tempo, tá? Mas o que eu vou fazer? Ó, se eu tivesse na versão... Deixa eu ver se nos estilos aqui eu tenho. Porque na versão paga... Deixa eu ver se eu consigo ter um estilo aqui com transparência. Esse daqui, ó. Esse estilo aqui, ele faz os objetos ficarem transparentes, tá? Então, se eu estou com um objeto opaco, eu ponho nesse estilo, ele fica transparente, eu consigo ver as linhas de baixo, tá? Então, isso me ajuda. Quando eu quiser colocar uma cor, então eu vou colocar aqui uma cor vermelha aqui
para fazer as paredes do térreo, só que eu vou escolher um estilo que me mostre isso meio transparente, tá? Só para eu conseguir visualizar a planta que está por baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, a estratégia para eu desenhar essas paredes, vocês podem escolher, tá? Vocês podem fazer isso que eu estou fazendo. Ou vocês podem ir contornando trecho por trecho. Isso não importa, isso aí vocês já sabem fazer, né? A aula de hoje não é como modelar uma linha, né? Ó, então fiz aqui, aqui também tem. Então, ó, eu vou ter uma linha aqui, eu vou copiar essa linha 25 centímetros para baixo, né? Aí eu vou deletar isso daqui, deletar isso daqui. E aí ele deletou, eu reconstruo uma linha. Então, são só as ferramentas de desenho aí que vocês conhecem, tá? Ó, vou desenhar uma aqui, 70. Vou fazer. Eu estou modelando aqui em volta do que eu estou falando que são as paredes. Só que, agora que eu lembrei uma coisa, eu vou apagar tudo de novo. Já vou deixar aqui que já está meio feio. Eu vou fazer apenas as paredes externas, tá? Então, eu vou fazer as paredes externas primeiro. Agora que eu lembrei que eu vou dividir o que é externo e o que é interno. Então, olha, eu vou fazer uma polígono aqui, ó, de paredes externas. Ó. Então, aqui externa, eu vou fazer o contorno externo aqui dessa casa. Fiz todo o contorno externo. Se eu tirar o transparente, eu vou ver o contorno externo da casa, tá? Não estou considerando portas e janelas, não estou considerando nada disso. Estou considerando como se não tivesse nada disso, fosse só a parede, tá? E aí eu vou então fazer aqui o meu alt, aqui, ó. Fazer a minha espessura aqui de 25. Ó. Vou apagar essa de dentro. E vou fazer os ajustes necessários aqui quando a parede não tiver 25. Né? Em algumas situações, a parede não tem 25, ela é mais estreita. Né? O desenho tá assim, tá? Pode ser que esteja errado, porque lá, na verdade, eu tô refazendo tudo isso daqui no Revit para ter um desenho mais certo. Então, ó, eu vou diminuir 10 aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou trazer 10 para cá, vou trazer 10 para cá. Então, assim, gente, não tem uma regra, tá? Vocês têm que ver aonde vocês querem chegar com o desenho e ver o que é mais fácil fazer. O importante aqui, a gente está desenhando no chão, tá? E essas paredes aqui são paredes externas, ó. Então, isso é o contorno das minhas paredes externas. E essas paredes externas do térreo, vamos ver que altura que elas vão ter. Quem sabe me dizer? Que altura que elas vão ter? Ó. Vou pegar. Tá difícil de entender ali. Vamos pegar no PDF que a resolução tá melhor. Então, vamos pegar aqui, ó. Posso considerar essa daqui, né? Ó, a parede aqui do térreo, que altura que ela vai ter? Então, ela vai ter aqui, ó, ela vai ter 2,15, ela vai daqui. Lembra que eu sempre estou pegando da parte de cima da laje até aqui, né? Estou considerando de piso a teto. Então, vai ser aqueles 2,15 com mais 25, que dá 2,40, certo?
essa distância aqui, ó. Aqui até aqui. 215 mais 25 dá 240, tá? Então, esse é o tamanho que vai ter que ter a parede, porque a parede ela vai estar aqui, ó. Eu vou desenhar, né, essa parede externa. Agora, no começo, ela vai estar aqui. Depois, que não vai ser agora, eu vou acrescentar, vou abaixar ela um pouquinho, mas não vou fazer isso agora. Por enquanto, eu sempre vou considerar do piso ao teto. Por quê? Porque na hora de eu colocar uma porta, eu vou ter que pôr a porta a partir da parte de baixo dessa parede. Né? Então, se eu já mudar a posição da parte de baixo dessa parede, vou ter problema. Tá? Então, vou lá, ó, fazer 2,40. Push pull, 240, legal. 1, 2, 3, agrupo. Posso chamar isso de paredes externas térreo. Esse grupo representa as paredes externas, tá? Deixa eu só fazer antes disso. Vou deixar aqui. Não. Deixa assim. Agora eu vou fazer as paredes internas, tá? Acho que aqui vale por uma de... Vamos ver quanto que tem aqui. 95. Tá. Vou fazer 95 aqui. E daí vou fazer a mesma coisa. Como isso daqui é um grupo, o que eu vou fazer não vai grudar, tá? Ó, eu vou fazer aqui um pedaço aqui, ó. Vou pintar, vou escolher um material aqui, ó. Verde. Tá? O vermelho em homenagem ao Atlético e o verde em homenagem ao Coxa. Pronto, assim ninguém fica triste, tá? E aí eu vou fazer esse outro. Se eu quiser, eu posso até copiar isso aqui, ó, gente. Opa, ai, esqueci, fiz besteira. Eu voltei, ó a besteira aqui, dá. Deixa eu voltar. Como eu fiz desfazer, ele tinha desagrupado isso daqui, por isso que dá problema. Então, agora que ele está agrupado, deixa eu apagar essa linha aqui. Agora que eu tenho minhas paredes agrupadas, agora eu vou fazer as minhas paredes internas, tá? Vou fazer de novo. Eu vou fazer 15, fechar e fechar, tá? E em homenagem aqui ao Coxa. O verde do Coxa é mais parecido com esse, né? Tá. Então, vamos lá, ó. Aí aqui eu vou continuar fazendo, né? Se eu quiser fazer alinhado com esse, eu trago aqui. E aí eu vou desenhando, tá? E aqui vai demorar. Vou segurar com Shift para pegar esse alinhamento. Ó. Ao invés de 95, aqui vai ser 80. Tem mistério. Tá? É só ir fazendo. Na hora que fechar a figura, ó, vamos lá. E eu vou dar o push-pull da mesma altura. Então, eu vou ter as paredes internas aqui e as externas ali. Tá? A diferença é que depois que eu puser o piso, as externas, elas vão abaixar. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ah, não vou fazer vocês
terem que esperar eu fazer tudo isso, tá? Então, depois vocês completam tudo, ó. Vou selecionar com 3 cliques cada coisa e vou agrupar. E vou chamar esse grupo de paredes internas térreo. Olha que legal, tá? E esses dois grupos juntos, eu posso agrupar de novo e tudo isso chamar de paredes térreo. Vocês concordam comigo, gente? Eu posso ter grupo dentro de grupo? Vocês já aprenderam isso, né? Ó, então, as paredes do térreo estão aqui, ó. As paredes do subsolo, as paredes do térreo. Tá? Teriam mais algumas. E agora as paredes de cima, né, da cobertura. Como é que são as paredes da cobertura? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês já conhecem, vocês já modelaram essa casa. Mas, ó, elas têm esse contorno e são inclinadinhas. E aqui também. Aqui pega só por fora. Né? Tá? Então, pega todo esse contorninho aqui. E aí, ó, eu tenho uma coisa que eu posso fazer, ó. Eu já não desenhei todo esse contorno aqui, então eu poderia aproveitar esse contorno externo para não ter que fazer tudo de novo, né? Bem parecido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas paredes do térreo para usar como referência para fazer as minhas paredes ali do superior, né? Da cobertura. Então, eu vou primeiro renomear isso. Eu vou tirar aqui o nome dele, depois eu renomeio. Posso até explodir, quando eu explodo é como se eu estivesse desfazendo o grupo, né? Eu vou explodir, ó, para eu poder trabalhar, depois eu agrupo direitinho. Então, o que eu preciso? Ó, eu vou fazer essa parede, que vai vir só até aqui. Então, eu vou terminar ela aqui. E ela vai vir aqui. Então, na verdade, eu vou excluir um pedaço aqui dessa parede, porque ela, na verdade, são 2 pedaços, né? São 2 paredes. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Uma vem aqui, ó, tudo, e a outra vem aqui. Então, esse pedaço não tem, porque eu não vou ter, ó, platibanda aqui, porque a água vai cair dentro dessa calha, tá? E aqui também eu não tenho. Então, é isso que, a partir desse desenho aqui de baixo, eu vou fazer o que eu preciso ali no meu desenho de cima. Vou fazer aqui. Depois, se eu errei, se era para fazer na outro lado, depois eu conserto, tá? O importante é a gente ter aí o entendimento do que a gente está fazendo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Isso aqui eu vou apagar. Olha isso aqui. Tá? Depois o acabamentinho, se era 15 para lá, 15 para cá, será por dentro, por fora. Isso, depois que eu tiver a calha modelada, daí eu vou consertar, ajustar isso, tá? Ou eu vejo no desenho. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter que fazer aquela inclinação, né? Tem a parede aqui no térreo, e eu vou fazer aquela inclinação. Eu vou ter que ver a inclinação, então aí eu vou ter que ir no desenhos e ver onde é que eu acho aquela inclinação aqui, ó. Talvez aqui, ó. Como é que eu acho aquela inclinação? Então, eu tenho que ver esses níveis, olha. E eu vou achar aqui, ó. Oi? É a diferença entre a laje e a comuneira?
não entendi a tua pergunta. A inclinação. Eu não escutei mesmo, eu acho que eu não escutei. Ah, perdão. A diferença entre a laje e a comunheira? Não, né? Não. Não, porque aqui tá mais levantadinho, tá vendo? Ah, verdade. Então, na verdade, eu tenho que descobrir a diferença de altura entre esse e esse ponto. Então, 1 metro, né? Tá na altura de 6 e esse ponto tá na altura de 5. Então, é 1 metro. Boa. Então, se é 1 metro, aqui, ó, como é que eu marco 1 metro aqui, ó? Eu venho aqui, desço 1 metro aqui, ó, 100. Aí eu consigo fazer isso daqui, né? Aquilo que vocês fizeram é bem parecido com o que vocês fizeram lá nessa casa volumétrica, né? Bem parecido. Aí aqui tem que completar, lembra? Do rosinha, puxa o pull, apaga a linha e por aí vai. O processo é idêntico na versão paga ou na versão web, tá? Não muda nada. O que muda, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente tem na versão paga, uma coisinha que aqui não tem. Pega, deixa no rosa, aperta Shift para ficar segurando para não perder a inclinação. Deleta a linha. Bem sossegado, tá? Sem mistério, ó. Só demora aí um pouquinho, porque eu tô fazendo agora tudo, né? O vídeo que tá lá na aula já é um vídeo que tá compilado. Então, o que eu fiz? É diferente desse vídeo que eu vou deixar lá. Esse vídeo aqui é a íntegra. Eu vou deixar com toda essa demora aqui, tá? Agora, o vídeo que tá lá, eu explico, e aí essa parte de fazer manualmente aqui, eu passo em alta velocidade, sabe? Tipo, aí o vídeo vai rapidinho. Então, mas o tempo que vocês vão levar para fazer é esse daqui, né? Porque para fazer não tem jeito, demora, não dá para fazer em alta velocidade. Tá? Mas a lógica é essa daqui. Então, feito isso, a gente já tem aqui de um lado, deixa eu pôr o shift quando tiver rosa, ó. E aí eu tô mantendo a inclinação. Opa, um pouquinho assim. Olha que bonito, gente. Olha que lindo essa. Ó, eu vou dar 3 cliques, vou agrupar e vou chamar isso de parede cobre 1, de cobertura 1. E essa é a 2. E essa também tem uma inclinação. Como é que eu descubro essa inclinação? Tenho que ir no projeto ler. Né? Aqui, ó, essa daqui é 5,46. Ó, a parte de cima é 5,46. A parte de baixo, eu preciso saber esse ponto aqui. Eu vou considerar que é esse 5, tá? Eu vou considerar que é esse 5. A diferença de altura, então, daria 46 centímetros, né? Para dar essa inclinação. Então, mesma coisa, gente, ó. O procedimento é exatamente o mesmo. Ó. 46. E aí é só fazer a linha e dar push pull. E apagar essas linhas que sobram, né? Essa daqui é rapidinho, tá?
faz aqui, faz a linha aqui, shift quando tiver rosa para travar a direção. Aí você tem certeza que vai fazer a inclinação correta, que não vai fazer uma outra inclinação. E fechou. 1, 2, 3. Cria grupo. Chama de parede OB2. E essas duas paredes, você cria um grupo chamado paredes cobertura. Pronto. Ou seja, eu tenho o grupo paredes cobertura, dentro dele eu tenho 2 grupos. Essa é a organização que eu quis fazer. Então, olha, eu tenho aqui os 3 pavimentos. Deixa eu selecionar. Vou levar isso para bem longe. Tirar desse monte de linha aqui. Vou por aqui. Tá? Então, tem os 3 pavimentos. Como é que eles estão no espaço? Olhando de frente, eles estão todos começando do chão. Estão todos começando aqui, do 0. Então, subsolo, nível 0 é esse, né? Lembrando que esse nível de baixo aqui, ó, da parede, não é exatamente encaixado aqui. Por que que não é, gente? Pegadinha aí para você. Tem a laje. É, exatamente. Tem a laje, e eu falei que depois a gente ia baixar a parede, né? Então, ela ficaria ainda acima, né? Acho que fiz laje com 20, não sei. Tá? Mas eu não vou nem colar elas ainda, tá? Acho que eu faço a laje ainda hoje, porque isso é rapidinho, e aí a gente cola depois que fizer a laje, tá? Eu só vou deixar os 3 pavimentos aqui. E aí, o que falta nessas paredes? Fazer as aberturas. Aqui não falta nada, não tem abertura. Aqui vai ter alguma abertura para fazer a porta, que a gente pode depois escolher um lugar para essa porta, que a gente não tem o desenho da planta mesmo. E aqui a gente, então, tem uma série de aberturas. E aí, essa série de aberturas, eu vou tentar deixar aqui os desenhos aqui, meio um pouquinho aqui, pequenos, mas pelo menos para a gente conseguir ir vendo. Tá? E a gente tem que fazer essas aberturas. Então, olha, eu tenho que dar 2 cliques para entrar no grupos de parede e mais 2 cliques para entrar dentro das paredes, ó, até chegar na geometria. Só quando eu chego na geometria que eu posso começar a fazer as aberturas. Então, eu vou começar por essa portona aqui, ó, essa grandona aqui. Vamos ver como é que ela é. Ó. O que eu sei dela? Ó? Ela tem aqui, olha, ela tem... Tá bem ruim de saber. PJ1, ela começa lá no final e ela termina... Vamos ver se tem aqui. PJ1. Não, aqui a gente está fazendo errado. Essa medida aqui está errada. Então, vamos fazer, ó, se aqui é 4,15 menos 25, dá 3,90 até aqui. 3,90 menos... vamos fazer ela terminando aqui, acho que vai ficar mais bonito. Fazer ela com 3,50, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho várias estratégias que eu posso usar aqui, tá? Então, eu posso pegar, fazer 25 aqui, e depois 3,50. Opa. 350, e depois 210, que vamos fazer a altura de 210, como se fosse uma altura padrão aqui, ó. Então, esse seria o vão, né, daquele
caixinha. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, vejam que para eu conseguir chegar nisso, eu tive que dar 2 cliques no objeto, no grupo parede externa. E depois, dar 2 cliques no grupo paredes externas. Vamos colocar um nome aqui. Paredes externas tag. Paredes internas tags. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Agora que eu estou nesse objeto, eu tenho condições de fazer lá a minha abertura. Então, eu fiz 3,50 por 2,10. Faço a mesma coisa aqui. Tá? Eu fiz aqui 5, 350. Se eu não tiver aqui na linha verde, ó, eu não vou fazer na direção que eu estou imaginando. Ali é 350 e agora 210. Então, olhando para o azul, também mesma coisa, fazer. Só que eu tenho que ter aquele entendimento de que eu estou dentro do objeto, tá, gente? Ó, eu estou tendo acesso à geometria do objeto, senão eu não consigo fazer o furo. Isso daqui vocês já aprenderam, né? Aquele exercício do quarto lá, eu acho que todo mundo passou esse aperto, tá? Então, fiz. Tá aqui. Vamos ver o que mais. Eu tenho a porta, né? A porta de entrada, ó. Aqui é a porta de entrada, não é? Isso. Então, como que é essa porta de entrada? Então, eu vou fazer aqui a dimensão dela. Vamos ver quanto que tem aqui. Professora? Oi? Eu acho que aí é aquela janelinha estranha. A porta de entrada. É verdade, a porta de entrada é aqui. Ah, obrigada. É isso mesmo. Eu não reparei, você tem toda a razão. Ó, a porta de entrada é essa daqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho 1,15. Vamos ver como é que tá na planta aqui essa porta. Ó, ela tá um pouquinho P1. Ela tá com 90. Então, olha, uma dica. Eu vou pôr... Quando eu chego aqui no meio, ó, eu consigo pôr uma linha no meio. Para fazer 45 para cada lado. Não sei por que ele, às vezes, eu ponho a medida 45, ele não está pegando. 45, eu tenho que cuidar para não mexer o mouse, porque se eu mexo o mouse, enquanto eu estou digitando o número, aí ele dá BO. Ó, eu não estava dentro da geometria, então não adianta desenhar aqui, eu tenho que dar 2 cliques, mais 2 cliques, para entrar, agora sim eu posso desenhar. Então, eu tenho que estar com acesso à geometria, essa é a dificuldade mais importante, tá? Para eu poder, então, fazer aqui o buraco. Tá? E aí, depois eu apago essas linhas aqui, que eu desenhei só para ter como referência, tá? Deixa eu salvar. Às 7h. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender? E aí, a mesma coisa essas janelinhas, ó. Eu vou fazer uma, para não ficar horas aqui fazendo. Mas essas janelinhas aqui, ó. Deixa eu entrar dentro da geometria. Eu vou dar vários cliques até chegar aqui, ó. Até eu ter acesso à geometria. Eu vou fazer 25 centímetros. E aqui era 1,50 de altura.
e depois era 60 ou 80, deixa eu ver. Por 80. Vou fazer 80 aqui. Já dei uma mudadinha ali na medida, tá? Ó, então tô com acesso à geometria. Vou fazer nesse tamanho aqui. Para fazer o buraco. Tá? Essa que você teve dificuldade, né, Estevão? Foi você? Isso, professora. Qual que foi a tua dificuldade? Acho que é mais questão de prática. Eu não me bato bastante assim na hora de selecionar o modelo, né, e fazer as aberturas. Certo. Tá. Bom, essa abertura ela teria ali também, ó, um jeito da gente também fazer é assim, ó. Se eu pegar e puser uma linha auxiliar aqui, ó, eu consigo já ter a marcação da posição das outras paredes. Ó. Isso é uma dica legal. Por aqui. Então, por exemplo, se eu fizer uma cópia dessa nessa altura, vou fazer as 4 aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer nos 4 cantos aqui dessa... Tá? Então, essas linhas auxiliares aqui, ó, que eu desenhei, essas 4, elas estão furando tudo, ó, tá vendo? Aqui do lado. Então, isso me ajuda a fazer as próximas... Ó, eu já tenho a marcação da posição dos próximos furos. Basta eu dar 2 cliques até chegar na geometria que eu preciso editar. E aí, eu já tenho aqui, ó, ó, isso é uma dica, tá? Que ajuda, assim. Né? Fica fácil de fazer. Aí, em algum lugar desses tem também, deixa eu ver onde mais tem. Ó, tinha essas duas. Aí tem essa daqui. Né? Então, é aqui, a mesma coisa, ó. Já estou com acesso à geometria, já consigo selecionar a superfície. Aí eu consigo fazer esse buraco aqui para fazer o furo. E tem mais uma ali do lado da porta. Já tenho acesso à geometria, se eu não tivesse, eu teria que dar 2 cliques e fazer mais esse daqui. Tá? Acho que só isso. Aí depois que eu acabei, eu posso apagar essas 4 linhas, né? Mas aí, ó, eu tenho elas todas alinhadas aqui, ó, tá? Ficou facinho. Aqui elas não estão indo até o final, tá, gente? Aqui eu fiz até o final também. Não tem problema. Aqui essa planta eu tô refazendo esse desenho, pensando numa modulação, mas por enquanto deixa assim, tá? Perguntas até aqui, pessoal? Professor, por enquanto tá indo. Tá tranquilo? Tá. O que eu vou fazer agora é... Vai dar tempo, que eu não ia fazer, mas vai dar tempo. Eu vou fazer os pisos, tá? Então, o que eu vou considerar aqui, ó? Eu vou considerar o piso. Então, já está tudo agrupado, eu não corro risco do meu piso grudar nas minhas paredes. Eu vou, então, fazer o meu piso. Eu gosto de fazer por baixo, de olhar por baixo, porque eu acho que a gente tem muito mais condições, né, de desenhar esse piso. Então, vou fazer aqui, ó, vou fazer todo o contorno desse piso, pegando aqui por dentro da parede, tá?
aqui, só considerando as paredes externas, tá? Porque as paredes internas vão ficar apoiadas no piso. Então, eu vou considerar isso daqui, ó. Vou considerar aqui que vai ter uma soleira. Se eu esquecer de pôr a soleira, não tem problema, tá? Eu vou até... Aqui eu vou esquecer de pôr a soleira para mostrar para vocês o que vai acontecer, tá? Ó, fiz o piso, aqui eu pus a soleira, aqui eu esqueci a soleira. Não tem problema. Eu vou dar push-pull desse piso, deixa eu só ver lá se eu tenho uma cota lá de espessura. Fiz com 15 aqui, ó. Tá com 15 essa laje, tá? Então, eu vou fazer push-pull aqui, ó, para baixo. Lembra que sempre o piso a gente faz, lembra do quarto, né, lá daquele primeiro exercício. 15, push-pull para baixo. Vou agrupar tudo isso e chamar isso de piso térreo. Tá? Fiz lá. As paredes internas estão apoiadas sobre o piso e as paredes externas e as paredes externas eu vou ajustar. Ó. Eu vou entrar dentro, vou entrar dentro do grupo das paredes externas e vou dar push-pull para elas ficarem alinhadas com a parte de baixo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou dar push-pull. Pronto. Tá? O que aconteceu? Aonde eu não fiz... Aqui eu fiz soleira, ó. Veio aqui a soleira. Né? Veio aqui esse piso até essa parte de fora aqui. Nessa daqui eu não fiz, eu esqueci. Tá? Não tem problema. A gente arruma agora. Ó, faltou alinhar, fazer o push-pull aqui, ó, abaixar, tá? E eu posso ajustar a soleira agora. Como? Eu vou ter que, aqui já tá no alinhamento, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. Aqui o piso já tá no alinhamento. Só que aqui o piso tá, deixa eu pôr no... Ó, a laje, ela continua para lá. Então, se eu simplesmente entrar na edição dessa laje, ó, e pedir para puxar, vai ficar esquisito, né? Vai ficar um pedaço da laje passando pela parede. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um desenho aqui para poder dar um push-pull só nessa parte aqui. Veja se vocês entenderam o que eu fiz. Ó, para fazer aquela soleira. Se eu quiser pôr um outro material aqui, o que eu posso fazer? Posso fazer aquele detalhe que eu acho que eu mostrei para vocês naquele exercício lá do quarto, né? Eu posso copiar isso daqui para baixo, né? Dar um push um pouquinho para lá. Lembra que eu fiz alguma coisinha assim? Se eu quiser, eu faço um redondinho aqui. Qual que foi o atalho que a professora usou ali para fixar naquele eixo? Quando eu preciso travar uma direção, enquanto eu estou fazendo uma linha, ó, eu quero travar o verde. Aí eu seguro o shift na hora que clicar verde. Ah, beleza. Se atrasar o vermelho, travar o vermelho, eu seguro o shift na hora que aparecer o vermelho. Tá? Maravilha, professor. Obrigado. Então, ó, se eu quiser fazer aqui uma soleira, que depois eu vou aplicar um outro material, eu faço, né? Fiz o piso, assim como eu faço aqui, aqui já tá, né? Mas se eu quiser fazer a soleirinha, até sugiro que vocês façam, tá? E aí, então, vou fazer o piso
aqui do subsolo, vamos fazer esse piso aqui. Um método que eu gosto, que eu falo que é o método dos retângulos, né? Que eu acho rápido fazer assim, piso. Eu pego, faço um retângulo aqui, faço um retângulo aqui e faço um retângulo aqui. Aí eu apago só essas linhas, pronto, está pronto. Eu acho bem prático. 15, agrupa, não esquece de agrupar. Dá nome para os teus grupos, tá? Piso SS1. E vamos fazer o piso aqui. Mesma coisa, método dos retângulos. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até... Professora, Oi? eu vi que você usa camadas também. É. É a mesma coisa que esses grupos aí ou é coisa totalmente diferente? Não, esquece camada, porque é o seguinte, aquele tutorial que eu falo de camadas, ele foi feito na versão 2019. E na versão 2020 eles tiraram o recurso de camada. Entendi, entendi. Então não precisa. Aquelas camadas eu usava para a gente poder fazer isso, aí esconder as guias. E aí eles tiraram Entendi. o recurso, tá? Então esquece. Tá, mas eu tenho essa opção de esconder guia, tudo no outro, né? Oi? Eu tenho essa opção de esconder as guias e tudo mais no outro também. Tem sim. 20, 21. É só que aquilo era bom porque eu ponho uma camada com as imagens. E aqui não tem opção de esconder as imagens. Pois é, Eu tenho que esconder o exatamente. objeto. É. Então, olha o que aconteceu. Abaixei lá, tá? Abaixei. E agora eu vou fazer a minha laje aqui. Tem um pedacinho. Agora essa laje aqui, eu já nem lembro mais o desenho dela, mas eu vou fazer ela reta e depois a gente vê qual que era o desenho, tá? Vou fazer ela aqui. Push e pull 15 para baixo, sempre isso, tá? Sempre o push e pull 15 para baixo. E depois a gente abaixa aqui a parede. Tá? E aí essa outra aqui também, que aqui eu não fiz a calha, né? Então consigo ver direito. Entender direito como é que isso vai ficar, mas vamos fazer assim, depois a gente entende como é que ela vai ficar. Método dos retângulos que eu gosto. Puxa e pull de 15 para baixo. 1, 2, 3, agrupa. Não esquece de agrupar. Se quiser, põe o nome lá. Né? Piso cobre 2. Esse daqui seria piso cobre 1. Tem que ter acesso à geometria para baixar. E aí, faltou só mais uma aqui. Essa parede da cobertura, ela tá mais alta do que do projeto, certo? Tá mais alto? Se eu salvo engano, a professora Tá só fez certo, o chanfro. tá certo. Dá Eu para corrigir isso? errei, né? Tá bem certo o que você falou. Eu errei a medida, porque, na verdade, assim, ó, eu copiei de baixo, né? Eu deveria ter copiado de baixo, tudo bem, mas eu deveria ter verificado a altura, você tem toda a razão. Vamos ver a altura aqui, ó. Ela era para ter. Vamos ver se a gente acha a altura dela. A altura máxima dela seria. Deixa
eu ver de onde. 1,25, é isso? Eu acho que é 1,40. Não. Aqui, 4,45 até a parte de cima. 4,45. Aqui, ó, o nível da laje da cobertura. 5,5. Tá vendo? É 1,55, é isso? Isso. 1,55, que seria a altura até esse finalzinho aqui. Exato. Tá, você tem toda a razão. Obrigada que você percebeu isso. Então, 55 seria. Agora a gente vai com certo, né? 1,55 seria daqui para baixo. 1,55. Ó, ela seria aqui. É isso aí. Então, tá? A gente tem que ajustar aqui. E ajustar essa também, para a mesma altura. E aí a gente leva as lajes para lá. Não, a laje da parte de cima, porque o 1,55 a gente mediu por cima, né? Depois a gente abaixa. É isso aí. Eu copiei, mas eu esqueci que a altura eu tinha que fazer a altura certa. Ainda bem que eu tenho alunos atentos. Aqui, como eu já arrumei a altura, eu já posso trazer aqui direto. Tá? Aí aqui, olha, eu teria que encaixar aqui vamos falar, a calha, né? Encaixar a calha para comer aqui, para diminuir aqui o que for necessário aqui dessa coisa. Mas eu já faço isso daqui a pouco. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tudo isso ao invés de grupo. Agora que é uma coisa que tem que prestar atenção. Tá, então já fiz laje, já fiz, né? Já fiz paredes e lajes. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o pavimento e, ao invés de eu criar um grupo, eu vou criar um componente. Ó, eu vou chamar esse componente de casa. Vou chamar de pavimento térreo. Tá? Esse componente aqui, ó, eu vou chamar de criar componente. Eu vou chamar de cobertura. Ele fala que já tem, tudo bem. Vou replace. E esse componente aqui, ó, eu vou chamar de subsolo. Tá? Ou eu posso chamar de pavimento térreo, pavimento cobertura e pavimento subsolo. Não tem problema. Tá? Por que eu criei componente, gente? Ó, uma vez que eu criei componente, ele está como um objeto. Deixa eu achar aqui, ó. Cenas. Cadê meus componentes aqui? Aqui. Design. Instructor. Is warehouse. Aqui. Aqui. Eu vou aqui na casinha, que são os componentes desse como fala? Desse arquivo. Então, ó, eu criei aqui, ó, cobertura. Eu posso apagar isso aqui, ó, gente. Ah, professora, não apagou tudo? Não, não apaguei. Quer dizer, eu apaguei, né, daqui do meu trabalho,
do que eu estou visualizando no meu trabalho, mas eu não apaguei do meu arquivo. Por quê? Porque ele já está como componente. Quando ele está como componente, ó, ele mantém aqui, ó. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso ter o componente que eu chamei de pavimento térreo, ó, eu posso inserir quantas vezes eu quiser. Inclusive, com a possibilidade de, em uma dessas vezes, estar em outra posição. Como assim, outra posição? Ó, eu posso ter uma casa aqui rotacionada a 30 graus. Vai que era um condomínio, entendeu? Um condomínio com duas casas iguais. Eu não preciso criar duas casas. Eu só crio os componentes, né? Tá? E aí, eu vou manter aqui o componente, e aqui eu vou fazer o componente da cobertura, vamos pegar a cobertura aqui, a cobertura eu vou pôr, a cobertura eu vou pôr aqui, ó, aqui do lado, tá? E nesse daqui, a cobertura, eu vou pegar outra cobertura, tá? Só que eu vou colocar, eu vou rotacionar, né? E ali ela tá rotacionada. Ó, então, vou rotacionar os 30 graus. 30. E aí eu vou pôr aqui em cima. Tá? Aí tem mais outro componente, qual que é? Subsolo. Vou pôr o subsolo aqui do lado. Eu tenho três pavimentos aqui. Eu vou colocar o subsolo aqui e rotacionar 30 graus para eu poder encaixar a casa. Rotacionar 30 graus para eu conseguir colocar esse subsolo. Na verdade, eu deveria ter começado pelo subsolo para depois mandar esses dois para cima do subsolo, né? Pronto. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a casa montada, ó, tenho a casa montada, e aqui eu tenho os pavimentos da casa. Eu tenho aqui os... O que vai acontecer, ó? Lembra que componente, se eu mexer alguma coisa aqui, ó, então se eu pegar aqui e fizer um terraço, aí resolvi que eu quero mexer nessa laje aqui, deixa eu fazer desse lado. Quero mexer nessa laje e fazer um terraço, quero mudar o projeto. Quero brincar com esse projeto, tá? Ah, legal. Ficou legal. Aí o que aconteceu? Na casa montada também ficou. Então, é um negócio assim, é muito mais fácil eu ficar trabalhando dentro desse componente para colocar coisas, para trocar material. Eu quero pôr o piso aqui, ó. Eu vou pôr um piso de madeira. Eu vou pegar um piso de madeira e vou aplicar aqui. Aqui. Né? E aí, aqui... eu vou pôr um outro piso. Tá? Aí, aqui. Pôr um outro piso aqui. Tá? Então, é muito mais fácil eu fazer isso aqui nos andares independentes e ver o resultado ali.
do que eu ficar tentando trabalhar dentro aqui da casa, que já está toda montada e é difícil, né, de eu achar o ponto e tem o objeto de cima e tem que ficar apagando. Então, é muito mais fácil eu ter esse pensamento de eu tenho um componente e eu tenho uma casa toda montada. E conforme eu quiser colocar coisas e editar coisas, eu trabalho aqui dentro desse componente. Bacana. Legal Bacana. isso? Daí não precisa ficar fazendo corte para poder editar. Exatamente, até porque às vezes você quer ver como é que vai ser a sombra. Então você vai ter que pôr a casa na posição correta com relação ao norte, que não é nunca reto, né? Então, se você tiver como componente, você pode ter o teu trabalho todo retinho, ortogonal, ficar trabalhando aqui, só que a tua casa apresentada é a casa que vai estar com o norte na posição correta, entendeu? Muito bom. Porque é diferente o sol dessa casa e o sol dessa casa. Então, Sim, tem que considerar isso também, né? Então, isso faz legal. bastante a gente saber trabalhar com componentes. Olha que legal. Perguntas? E aí, o que eu queria falar para vocês aqui, ó, se eu baixar esse arquivo, e abrir na versão de computador, é isso que eu quero mostrar. Então, eu vou abrir aqui aquele mesmo arquivo que eu estava mexendo na versão de computador. Aqui, tá? Então, o que que acontece aqui, gente? Tem uma janela aqui que não tem na versão web, mas que ela é extremamente útil. Esse eu acho que é o que mais perde na versão web. A coisa que mais perde, que é importante, é isso daqui. Então, eu tenho uma janela aqui que chama estrutura. Tá? O que que é essa estrutura? Deixa eu ver se eu consigo. Essa estrutura é aqui, ó. Deixa eu apagar. Peraí. Quero ver se eu tenho aquela outra casa lá. Tá. Então, o que que é esse item estrutura? Que eu acho que é um item extremamente importante. Essa estrutura, ele mostra os grupos e os componentes que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, eu vou salvar aqui. Eu vou apagar. Essa estrutura, então, substitui aquele sistema das layers. Você sabendo trabalhar com estrutura, você não precisa dos layers, tá? Mas o que que é estrutura? Ó, é a hierarquia de grupos e componentes. Então, por exemplo, vocês estão lembrados que eu tenho esse chama pavimento térreo. Dentro do pavimento térreo, eu tenho dois grupos, um grupo que chama paredes térreo, um outro que chama piso térreo. E o grupo paredes tem dois grupos dentro dele, tem um paredes externas e um paredes internas. E vejam que conforme eu seleciono aqui, ó, paredes externas esse grupo, parede externa
Térreo é o grupo que engloba os dois grupos de parede. Tá vendo? Então, o que tem 4 quadradinhos é porque é componente. O que tem um só é porque é grupo. Tá? Então, por exemplo, Legal. o que eu tenho no subsolo? Eu tenho as paredes do subsolo, o piso do subsolo, e eu tenho mais alguma coisa aqui, que eu não sei o que é, ó, esse agrupar aqui, ó. Que é esse grupo aqui, ó, que ele deveria estar com o nome certo, mas eu não coloquei o nome certo. Ó, ele deveria ser piso, subsolo, 2. Piso, SS2. E esses dois pisos, aqui está errado. Esse piso com esse piso, eles deveriam estar agrupados, criar grupo, e esse grupo deveria se chamar pisos subsolo. Estruturalmente falando, é o mesmo sistema de organização do Photoshop. É uma hierarquia. Lá você põe em pastas, né? Você põe em pastas e vai Aqui você pode fazer pastas. pastas, como se fossem pastas, É como se fosse uma pastinha chamada paredes subsolo, e lá dentro você tem vários grupos, entendeu? E vários componentes. É uma hierarquia mesmo, né? De tal modo Muito bom. pode ocultar, por exemplo, tá vendo que tem um olhinho, ó, você esconde, ó, o pavimento térreo, você esconde a cobertura, entendeu? Então, se você quiser trabalhar, você pode esconder aqui, você não precisa ficar selecionando o objeto, nem achando o objeto. Você seleciona aqui, ó, tá escondido, você liga, né? Dentro do pavimento térreo, eu quero esconder as paredes, então eu venho aqui, ó. Eu quero esconder o piso, eu venho aqui. Né? Eu quero esconder só as paredes internas e o piso. Nossa, muito legal. Entendeu? Fica muito mais fácil de você achar o teu objeto. Só que para isso funcionar, tudo que você faz tem que estar agrupado. Lembra? E editar também. Eu pegava no pé de vocês aquele exercício primeiro, que tinha tudo tá em grupo, para chegar nessa organização. E vou te falar assim, muita gente mexe com SketchUp e não trabalha com isso daí direito. Muita. Vou dizer assim, 80% do pessoal que mexe não sabe trabalhar com isso direito. Em escritório, a gente precisa trabalhar com isso direito. Porque são várias pessoas que trabalham no mesmo arquivo. De repente, é um estagiário de manhã e uma tarde. Então, se não tiver essa organização, ninguém se entende, né? Ou só quem fez o arquivo que entende o que está fazendo. Então, isso é uma coisa importante aí, né? Vocês que vão fazer trabalho em grupo, né? Tem que ter esse entendimento. E aí, ó, se eu vier aqui e montar a casa, eu apaguei, tá? Então, vou pegar lá de novo. Vou fazer o subsolo. Em cima do subsolo, eu vou pegar o térreo. Vou jogar o térreo aqui em cima. E em cima do térreo, eu vou jogar a cobertura. Pronto, montei a casa. Né? Essa casa, se eu quiser rotacionar, rotaciono, faço o que eu quiser com ela. Vou pôr nome integral aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar um grupo aqui, ó, e dar um nome para esse grupo. Eu vou chamar esse grupo de casa montada. Casa montada. O que vai acontecer na minha estrutura? Ó, apareceu um item aqui chamado casa montada. Deixa eu tirar casa montada. Ó. E aqui os pavimentos, os 3 pavimentos. E aqui a casa montada.
Dentro da casa montada, eu tenho 3 pavimentos, que são os componentes. Vejam que tem 4 quadradinhos, são os componentes que estão dentro da casa montada. Mas se eu quiser ocultar, fica fácil, porque está tudo agrupado. Ó. Eu ligo e desligo a casa montada. Nossa, super simples. Já não odeio mais o Sketch. Já não odeia mais? Você estava odiando, mas você não estava se entendendo com ele, Estevão? Aquela relação de amor e ódio, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava. Mas agora dá para compreender bem melhor. Agora dá para ter Nossa, esperança, realmente, né? Tem uma esperança. Sim, sim. Esse lance da estrutura aí, ser parecido com a do Photoshop, me ajuda É bem legal. bastante. Então, o que eu quero que vocês... e o resto, pessoal, vocês estão por aí? Acho que o pessoal já dormiu, Estevam. Tô só eu e você aí. Somos nós aqui. Voltei. Caiu minha internet e voltei. Então, isso aí, moçada. Eu sei que é cansativo. Ah, a Alessandro tá aí também, graças a Deus. Não estamos só nós, Estevam. Parece que o Alessandro tá aí também. O meu sinal tinha caído rapidinho. Mas olha só, eu sei que foi demorado, cansativo, mas eu queria ter isso gravado aqui para a versão web, tá? Porque é o seguinte, lá no... Deixa eu ver, pensei que era só para mim, deixa eu ver quem está escrevendo aqui. Ah, tá. Se vocês forem no vídeo da aula, até vou pôr o vídeo. A internet da minha mãe resolveu não funcionar agora. Mas o que vocês... Deixa eu pôr aqui. O que eu quero que vocês façam, eu até vou incluir no AVA lá o vídeo de lajes, porque eu não tinha de pisos, eu não tinha feito, só tinha feito de paredes. Eu quero que vocês façam as paredes e os pisos dessa casa, tá? Porque aí na sequência a gente vai fazer as janelas e depois a gente vai passar para o assunto de animação, enfim, vai tocar o barco aí para seguir o assunto, tá? Então vocês façam, porque essa casa depois a gente vai pôr mobiliário, vai fazer. Eu até estou pensando, vou fazer diferente do que os outros anos. Eu vou deixar vocês explorarem a arquitetura dessa casa, vocês transformarem um pouco a arquitetura dessa casa. Tá? Então, a partir dela modelada certinha, o que vocês gostariam de mudar? Fazer um terraço, mudar a janela, enfim, mudar a abertura, a posição das aberturas, fazer como se fosse uma mexida aí, uma reforma aí nessa casa, tá? Eu acho que vai ser mais legal. E aí os trabalhos ficam diferentes e vocês exploram a criatividade de vocês, trabalham internamente, e aí a gente brinca com isso, tá? Só que para isso acontecer tem que ter primeiro a casa do jeito que ela tá, né? Do jeito que é o projeto. Então vocês, para a aula que vem, façam as paredes, tá? E os pisos. E eu vou ver se é só as paredes ou parede e piso. Depois eu vou ver o cronograma. Talvez só as paredes já dê, tá? Faz só as paredes essa aula. Que a programação era só as paredes. Então, como atividade de aula,
modelar as paredes, mas assim, tudo certinho, tá? Com grupo, com nome de grupo, deixar tudo certinho. Quem quiser já faz os pisos também, tá? Só não é obrigatória a entrega, mas faça aí para não perder, porque a gente vai precisar, tá? Pergunta. Sem as aberturas ou com as aberturas já? Com as aberturas todas. As paredes, não precisa fazer a janela, mas os furos já tudo aberto, tá? Se vocês conseguirem chegar até onde eu cheguei, seria mais legal, porque daí a gente já adiantaria um pouco mais. Tá. Professora, a respeito ali daquelas imagens que a gente insere, você trata elas de qual forma, assim, para não atrapalhar no desenvolvimento? Porque eu não achei, assim, uma solução que eu pudesse remover e voltar elas ali. Tipo, Pode vamos supor, ocultar como objeto mesmo. só que depois eu não consigo achar essas pestes no meio. Não, é só você vir aqui, ó. Visualizar. Ah, peraí, eu não estou compartilhando. Se for na versão paga, é aqui, ó. Visualizar objetos ocultos. Aí você vê que aqui eu deletei, tá? Aham. Mas aí você vê assim, ó. O que está oculto você vê assim. Aí elas vão aparecer. Ah, entendi. Tem? E, por exemplo, eu não consigo tratar elas da mesma forma que os objetos, né? Eu não consigo transformar num grupo e colocar ali na estrutura e ocultar. Ou dá. Consegue. Consegue. Uma saída, né? Pois é. Eu Deixa eu, achei mais deixa eu fácil. abrir de novo aqui, ó. Deixa eu fechar aqui e converter. Vamos ver aqui, ó. Opa. Objetos ocultos. Aqui, ó. Elas estão aqui, tá? Deixa eu exibir tudo. Tá? Se você selecionar, ó, com Shift, você consegue criar um grupo. É uma boa saída essa daqui, ó. Aqui agora não tem mais a opção de camadas, né? Aí você põe imagens aqui, chama esse grupo de imagens, ó. E aí, quando você quiser ocultar, você oculta aqui. Ó. Escondeu, mostrou. Muito bom. O mesmo serve para as guias? As guias, deixa eu ver se no estilo aqui tem alguma opção de guia. Aqui no visualizar deve ter aqui, ó. A guia você pega aqui, ó, visualizar guias. Ah, boa. Aí você desliga. A guia é mais fácil. Aqui é só imagens mesmo que não tem como. Ah, tá bom. Tá ótimo. Já resolve todo o problema. Ajuda, né? Nossa. Tá, beleza. Perguntas, pessoal? Pensou muito? Ó, é um pouco maçante, mas vocês tendo esse entendimento aqui na aula, eu acredito que com aquele tutorial ela vai ser bem tranquilo de fazer, tá? Porque o tutorial tá bem explicadinho. Eu vi hoje, assisti ele todo, assim, em velocidade dupla, né? Ele tem 27 minutos, então não é muito grande. Você vai pausando e fazendo, acho que dá certo. Beleza, moçada? Beleza, professora. Obrigado, viu? Esse é o assunto da aula. Eu agradeço aí a compreensão de vocês aí do horário da aula, tá? Bem. Mas certo, não prejudicou nada, a gente está consegui falar muito mais do que estava previsto para o assunto de hoje. Hoje o assunto era só de paredes e aberturas, e ainda deu tempo de falar de piso, então tá
tudo bem tranquilo, tá? Então, toquem o barco aí pra gente fazer um super vídeo aí no final, tá bom? Fechou, professora. Obrigado. Eu que agradeço vocês, gente. Beijo para vocês. Bom descanso. Boa noite. Descanso, boa noite. E que vocês aprendam bastante aí, tá bom?